uma ótima quinta-feira você, seja muito bem-vindo ao Globo Esporte. A gente começa o programa de hoje falando do jogão de bola ontem, olha, jogo truncado, hein? Duro, muitos cartões amarelos. Primeiro jogo das quartas de final da Libertadores entre São Paulo e Atlético Mineiro. No sufoco, o São Paulo conseguiu sair com uma vitória. 33 minutos do segundo tempo. Lá no fundo, os torcedores apreensivos. Diante deles, a chance mais preciosa do São Paulo no jogo. O gol da vitória, o gol do alívio. O gol que fez esse camisa 7 levantar 61.297 pessoas. O maior público do futebol brasileiro nessa temporada. Na chegada da delegação ao estádio, na entrada do time em campo. Ficou claro que o torcedor estava disposto a fazer a parte dele. Mas e no campo, como as equipes iriam se comportar? São Paulo e Atlético Mineiro na briga por uma vaga na semifinal da Libertadores, na briga, literalmente na briga. Demorou apenas 2 minutos para a gente ver o primeiro exemplo do que seria toda a partida. Jogador rolando no chão, confusão, empurra, reclamação e 3 cartões amarelos logo de cara. E pensar que no total foram 10, porque o jogo teve faltas e muitas faltas. Tá 70% mais pegado do que jogado. É jogo de Libertadores, não tem jogo fácil. Entrega total dos jogadores. Marcação quase impecável das duas equipes. O resultado de tudo isso, pouquíssimas chances de gol. Pra fora a linha de fundo, tiro de meta. Um lindo chapéu em cima do Mendonça, cruzamento e o... Linda jogada de Patrick, ou de Lucas Prato, mas que foi anulado porque o atacante estava impedido. Essa foi a melhor oportunidade do primeiro tempo. Meteu na rede o Prato, mas o Bandeira marcou impedimento. A gente pode melhorar mais, acho que do que a gente vinha apresentando, a gente está um pouquinho abaixo, a gente pode melhorar um pouquinho mais para pressionar mais, para ter mais chance de poder fazer o gol. O São Paulino passava a ficar cada vez mais tenso. Todo o clima da primeira partida das quartas de final. Acho que eles acharam que a gente ia chegar mole, né? Achamos que viemos aqui para passear, não viemos não, viemos para jogar. Só tô achando o juiz um pouco omisso. O Michel Bastos mal conseguia aquecer atrás do gol. Olhava para o campo, para frente, para o campo de novo. Enquanto isso, a torcida gritava. O cenário do segundo tempo era o seguinte: na arquibancada, sofrimento. No banco de reservas, um treinador pensativo. E no campo, um time que não conseguia criar, mas que precisava fazer um gol. O São Paulo, então, precisava mudar. E o Edgar do Balsa tinha no banco um atleta que geralmente é titular, mas que estava machucado. O treinador não sabia o que fazer. Ele pensou e aí chegou a uma conclusão. Então, o que le pedia Pintado, que se vaya. Eu pedi ao Pintado que fosse ali à área de aquecimento e que perguntasse se o Michel estava sem dor. Se tivesse, era para chamar. O Pintado voltou correndo e fez sinal de positivo, porque trazia essa resposta do Michel. Pode me colocar, já era para ter colocado. Já. Acabou ali a dúvida do treinador. Os dois conversaram rapidamente e aos 18 minutos do segundo tempo, Michel Bastos entrou para resolver a partida para o São Paulo. Ele precisou de apenas 15 minutos em campo. Vem a cobrança de falta do Wesley. E claro, daquela preciosa chance. O São Paulo abre o placar do Morumbi. Foi de ombro, foi de cabeça, foi do quê? Foi, bateu no ombro, bateu um pouquinho na cabeça, raspou no ombro. O importante é que a bola entrou. A cabeçada do Michel no meio do caminho, tira o goleiro. Na comemoração, um momento triste da partida. A grade cedeu. E foram vários torcedores que caíram. No total, foram 6 minutos de paralisação. Na volta, o time ainda teve que segurar o Atlético para poder segurar a vantagem. No primeiro jogo das quartas de final, 1-0 São Paulo. Termina o jogo, fim de jogo no Morumbi. É uma excelente vantagem contra uma grande equipe, mas a gente tem que ter consciência que ainda não está nada ganho. Claro que a gente queria mais,
mas sabemos a qualidade do time do Atlético, eles marcaram bem, se fecharam, tiveram quase nenhuma chance. Me voy muy satisfecho. Eu vou muito satisfeito. E não é porque a gente ganhou, não. Se tivesse empatado, também estaria satisfeito. E vou te explicar por quê. Porque vi uma equipe competitiva. O Morumbi fez sua parte outra vez. Mas agora a decisão segue para Belo Horizonte. Lá o nervosismo com certeza não será menor. Mas por hora, abraços no Michel Bastos e aplausos para o resultado conquistado. Voltamos a falar de São Paulo e Atlético, porque a partida de ontem foi marcada pelo rompimento de uma grade nas arquibancadas. Essa grade o rompimento dela fez com que vários torcedores caíssem no fosso que separa o gramado da área destinada aos torcedores. Vamos conferir a reportagem da Nathalie Gedra. 61.297 torcedores. O maior público do ano no Brasil inteiro. Mas mesmo com a vitória, foi justamente a comemoração que encerrou de forma triste a noite de alguns são paulinos. O meu cunhado caiu, ele caiu de cara no chão. De uma altura assim, mais de 3 metros. Aí acho que ele quebrou o pulso e tá com dificuldade de respirar. Vi, na hora que eu levantei, eu só vi o Caleri na minha frente desesperado. E tinha um cara com o braço quebrado, outro que tinha virado o joelho, outra menina que caiu de cara no chão. Ali onde eu caí estava feio. Aos 33 do segundo tempo, quando Michel Bastos foi comemorar o único gol do jogo, ele correu para o canto do anel inferior e o torcedor se animou. Foi para pertinho dele, mas a grade não suportou. Luiz Fernando estava no setor e filmou o momento do acidente. Eu estava gravando, São Paulo fez o gol, o Wesley veio para o nosso lado. No momento que o Wesley veio, o pessoal deu uma aglomerada. Depois o Michel Bastos, ele vem também. E aí o pessoal foi e aglomerou e forçou. Tava bem cheio, mas eu acho que foi mais por causa da aglomeração do pessoal, do movimento do pessoal em vir para frente, todo mundo. Na hora da queda, o susto foi tão grande que os jogadores resolveram tomar uma atitude. Aqui a gente vê o Wesley ajudando um torcedor. A partida ficou paralisada por 6 minutos. Tá vendo ali no fundo, ó, sai o gol, a torcida tá comemorando. A hora que você perde o apoio à queda, você não está esperando a queda, né? Até a reação para se proteger da queda fica mais complicado. De acordo com a nota oficial divulgada pelo São Paulo, 16 torcedores foram atendidos no ambulatório e 7 foram transferidos para algum hospital, nenhum deles correndo risco de morte. As lesões eram, em sua maioria, fraturas e cortes. A informação que eu tenho é que foi no camarote da Conmebol. A gente precisa fazer uma apuração para saber quantos ingressos eles requisitaram e quantas pessoas efetivamente estavam lá. A análise ainda pela madrugada não foi boa para o São Paulo. A perícia detectou falha no material da grade, que estaria enferrujando e, por isso, mais frágil. Tem que refazer esse coisa do trabalho que eles fizeram aí. Não foi um trabalho bem feito, é evidente, é só você olhar isso daqui. É evidente que isso daqui está frágil, é evidente que há corrosão aqui. Se há corrosão, há o perigo de haver outras fraturas aí. O cercado da área é frágil? Não, o cercado da área ele já está aí há uns 2 anos. Ele é forte o suficiente para ter resistido esse tempo todo. Agora, no momento do gol, com um número grande de pessoas indo até a área, a gente precisa verificar o que efetivamente causou. O que eu quero te dizer é, qualquer cercado aguentaria? Não sei. O cercado adequado aguentaria? Não podemos saber disso agora. O São Paulo agora aguarda os desdobramentos esportivos do caso, que podem ir desde a interdição do anel inferior até a interdição do estádio. O nosso repórter Cássio Baco, que está no Morumbi, ele conversou com o Coronel Marinho, do Departamento de Segurança de Estádios da Federação Paulista de Futebol. E ele foi verificar as condições do local e disse que vai propor ao promotor Paulo Castilho que o anel inferior do estádio seja interditado. Marinho disse também que o São Paulo não corre o risco de ser punido pela federação porque os laudos do estádio estavam ok para esse setor em que aconteceu o acidente. Estamos de volta com a Copa do Brasil. O Santos fez uma longa viagem para o Acre para enfrentar o Galvez, o time que contava com vários jogadores amadores, um frentista de posto. E o destaque da partida, por incrível que pareça, foi o goleiro dos caras. Copa do Brasil, Galvez e Santos no Acre. O Santos ainda está de ressaca do título paulista, né? E mandou a equipe reserva. Agora dá uma olhada nesse lance de talento, de qualidade, de habilidade da bola. Lançamento em profundidade para o Fernando Medeiros, que
corre acompanhado de perto pelo marcador, o Moraes. Só que no primeiro kick no gramado, a bola deixou o jogador do Santos na saudade. E no segundo, quem ficou para trás foi o coitado do Moraes. E o Arco marcou pênalti. Dá-lhe bola. Rafael Longini bateu. E o goleirão Máximo defendeu? É direito, defendeu Máximo. No segundo tempo teve outro pênalti pro Santos, só que dessa vez Serginho foi escolhido para cobrar. Ele bateu. E quem tava lá? Máximo! Bateu e o goleiro pegou de novo, No rebote a bola voltou pro Serginho e quem tava de novo? Máximo! Goleirão do Galvez. Só que, quando o Serginho desperdiçou esse segundo pênalti aí, o Santos já vencia por 3-0. Chegou, rolou lá dentro! O Longini tinha feito o primeiro. Longini bateu! Gol! Paulinho, o segundo nesse toque no contrapé do cara, que é o Máximo! Vai tocar pra trás ou vai bater pro gol? Ele bateu pro gol! E Fernando Medeiros, o terceiro, aproveitando o rebote dentro da área. Gol! Final, Santos classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. 3, Galvez, do goleirão, que se chama Máximo 0. A partida de ontem foi marcada pelo rompimento de uma grade nas arquibancadas. Essa grade fez com que o rompimento dela fez com que vários torcedores caíssem no fosso que separa o gramado da área destinada aos torcedores. Vamos conferir a reportagem da Nathalie Gedra. 61.297 torcedores. O maior público do ano no Brasil inteiro. Mas mesmo com a vitória, foi justamente a comemoração que encerrou de forma triste a noite de alguns são paulinos. O meu cunhado caiu, ele caiu de cara no chão. De uma altura assim, mais de 3 metros. Aí acho que ele quebrou o pulso e tá com dificuldade de respirar. Vi, na hora que eu levantei, eu só vi o Caleri na minha frente desesperado. E tinha um cara com o braço quebrado, outro que tinha virado o joelho, outra menina que caiu de cara no chão. Ali onde eu caí estava feio. Aos 33 do segundo tempo, quando Michel Bastos foi comemorar o único gol do jogo, ele correu para o canto do anel inferior e o torcedor se animou. Foi para pertinho dele, mas a grade não suportou. Luiz Fernando estava no setor e filmou o momento do acidente. Eu estava gravando, São Paulo fez o gol, o Wesley veio para o nosso lado. No momento que o Wesley veio, o pessoal deu uma aglomerada. Depois o Michel Bastos, ele vem também. E aí o pessoal foi e aglomerou e forçou. Tava bem cheio, mas eu acho que foi mais por causa da aglomeração do pessoal, do movimento do pessoal em vir para frente, todo mundo. Na hora da queda, o susto foi tão grande que os jogadores resolveram tomar uma atitude. Aqui a gente vê o Wesley ajudando um torcedor. A partida ficou paralisada por 6 minutos. Tá vendo ali no fundo, ó, sai o gol, a torcida tá comemorando, a hora que você perde o apoio, a queda, você não está esperando a queda, né? Até a reação para se proteger da queda fica mais complicado. De acordo com a nota oficial divulgada pelo São Paulo, 16 torcedores foram atendidos no ambulatório e 7 foram transferidos para algum hospital, nenhum deles correndo risco de morte. As lesões eram, em sua maioria, fraturas e cortes. A informação que eu tenho é que foi no camarote da Conmebol. A gente precisa fazer uma apuração para saber quantos ingressos eles requisitaram e quantas pessoas efetivamente estavam lá. A análise ainda pela madrugada não foi boa para o São Paulo. A perícia detectou falha no material da grade, que estaria enferrujando e, por isso, mais frágil. Tem que refazer esse coisa do trabalho que eles fizeram aí. Não foi um trabalho bem feito, é evidente, é só você olhar isso daqui. É evidente que isso daqui está frágil, é evidente que há corrosão aqui. Se há corrosão, há o perigo dele de haver outras fraturas aí. O cercado da área é frágil? Não, o cercado da área ele já está aí há uns 2 anos. Ele é forte o suficiente para ter resistido esse tempo todo. Agora, no momento do gol, com um número grande de pessoas indo até a área, a gente precisa verificar o que efetivamente causou. Se o que eu quero te dizer é, qualquer cercado aguentaria? Não sei. O cercado adequado aguentaria? Não podemos saber disso agora. O São Paulo agora aguarda os desdobramentos esportivos do caso, que podem ir desde a interdição do anel inferior até a interdição do estádio.
O nosso repórter Cássio Baco, que está no Morumbi, ele conversou com o Coronel Marinho, do Departamento de Segurança de Estádios da Federação Paulista de Futebol. E ele foi verificar as condições do local e disse que vai propor ao promotor Paulo Castilho que o anel inferior do estádio... O resultado de tudo isso, pouquíssimas chances de gol. Pra fora a linha de fundo, tiro de meta. Um lindo chapéu em cima do Mendão, cruzamento e o... Linda jogada de Patrick, gol de Lucas Prato, mas que foi anulado porque o atacante estava impedido. Essa foi a melhor oportunidade do primeiro tempo. Meteu na rede o Prato, mas o Bandeira marcou impedimento. A gente pode melhorar mais, acho que do que a gente vinha apresentando, a gente está um pouquinho abaixo, a gente pode melhorar um pouquinho mais para pressionar mais, para ter mais chance de poder fazer o gol. O São Paulino passava a ficar cada vez mais tenso. Todo o clima da primeira partida das quartas de final. Acho que eles acharam que a gente ia chegar mole, né? Achamos que viemos aqui para passear, não viemos não, viemos para jogar. Só tô achando o juiz um pouco omisso. O Michel Bastos mal conseguia aquecer atrás do gol. Olhava para o campo, para frente, para o campo de novo. Enquanto isso, a torcida gritava. O cenário do segundo tempo era o seguinte: na arquibancada, sofrimento. No banco de reservas, um treinador pensativo. E no campo, um time que não conseguia criar, mas que precisava fazer um gol. O São Paulo, então, precisava mudar. E o Edgar do Balsa tinha no banco um atleta que geralmente é titular, mas que estava machucado. O treinador não sabia o que fazer. Ele pensou e aí chegou a uma conclusão. Então, o que le pedi a Pintado, que se vaya. Eu pedi ao Pintado que fosse ali a área de aquecimento e que perguntasse se o Michel estava sem dor. Se tivesse, era para chamar. O Pintado voltou correndo e fez sinal de positivo, porque trazia essa resposta do Michel. Pode me colocar, já era para ter colocado. Já. Acabou ali a dúvida do treinador. Os dois conversaram rapidamente e aos 18 minutos do segundo tempo, Michel Bastos entrou para resolver a partida para o São Paulo. Ele precisou de apenas 15 minutos em campo. Vem a cobrança de falta do Wesley. E, claro, daquela preciosa chance. O São Paulo abre o placar do Morumbi. Foi de ombro, foi de cabeça, foi do quê? Foi, bateu no ombro, bateu um pouquinho na cabeça, raspou no ombro. O importante é que a bola entrou. A cabeçada do Michel no meio do caminho, tira o goleiro. Na comemoração, momento triste da partida. A grade cedeu. E foram vários torcedores que caíram. No total, foram 6 minutos de paralisação. Na volta, o time ainda teve que segurar o Atlético para poder segurar a vantagem. No primeiro jogo das quartas de final, 1-0 São Paulo. Termina o jogo, fim de jogo no Morumbi. É uma excelente vantagem contra uma grande equipe, mas a gente tem que ter consciência que ainda não está nada ganho. Claro que a gente queria mais, mas sabemos a qualidade do time do Atlético, eles marcaram bem, se fecharam. Tiveram quase nenhuma chance. Me vou muito satisfeito. Eu vou muito satisfeito. E não é porque a gente ganhou, não. Se tivesse empatado, também estaria satisfeito. E vou te explicar por quê. Porque vi uma equipe competitiva. O Morumbi fez sua parte outra vez. Mas agora a decisão segue para Belo Horizonte. Lá o nervosismo com certeza não será menor. Mas por hora, abraços no Michel Bastos e aplausos para o resultado conquistado. Voltamos a falar de São Paulo e Atlético, porque Aí, uma ótima quinta-feira você, seja muito bem-vindo ao Globo Esporte. A gente começa o programa de hoje falando do jogão de bola ontem. Olha, jogo truncado, hein? Duro, muitos cartões amarelos. Primeiro jogo das quartas de final da Libertadores entre São Paulo e Atlético Mineiro. No sufoco, o São Paulo conseguiu sair com uma vitória. 33 minutos do segundo tempo. Lá no fundo, os torcedores apreensivos. Diante deles, a chance mais preciosa do São Paulo no jogo. O gol da vitória, o gol do alívio. O gol que fez esse camisa 7 levantar 61.297 pessoas. O maior público do futebol brasileiro nessa temporada. Na chegada da delegação ao estádio. Na entrada do time em campo.
Ficou claro que o torcedor estava disposto a fazer a parte deles. Mas e no campo, como as equipes iriam se comportar? São Paulo e Atlético Mineiro na briga por uma vaga na semifinal da Libertadores, na briga, literalmente na briga. Demorou apenas 2 minutos para a gente ver o primeiro exemplo do que seria toda a partida. Jogador rolando no chão, confusão, empurra, empurra, reclamação e 3 cartões amarelos logo de cara. E pensar que no total foram 10, porque o jogo teve faltas e muitas faltas. Tá 70% mais pegado do que jogado. É jogo de Libertadores, não tem jogo fácil. Entrega total dos jogadores. Marcação quase impecável das duas equipes.